Eu nasci na maternidade de Campinho, em Campinho, que hoje essa maternidade inclusive não existe mais, ela fechou. E fui criado numa roça, né, no Sim. Curicica, onde foi ali toda a educação eu tive dada pela minha família ali. Ali eu aprendi a andar descalço, aprendi a cuidar de galinhas, dos porcos, cavalo, e foi ali também que eu tive o primeiro contato com o esporte na minha vida, que foi com futebol. Depois dali, o meu pai e minha mãe conseguiram alugar um apartamentinho também ali no Curicica. Eu cheguei a morar algum tempinho ali e logo a seguir eu fui para o MEC. É um dos maiores conjuntos, né, habitacional da América Latina, que é o MEC. E aí fiquei ali toda a minha infância e juventude foi ali no MEC, né? Onde eu tenho ali até hoje a minha mãe, eu tenho meus amigos, todos eles vivem ali. A gente tem, inclusive, nessa nova era do digital, do WhatsApp, a gente tem um grupo, que é o grupo conhecido como Lote 4. É ali um condomínio que é o Raposo Tavares, que é lá assim, os mais antigos chamam os condomínios por lote, né? Lote 1, lote 2, lote 3, lote 4. Então, assim, a gente, sempre que pode, a gente está sempre ali juntos. Inclusive, tem uma feijoada, que é a famosa feijoada tradicional da MEC. De 3 em 3 meses, esse grupo ele faz essa feijoada para ter oportunidade de todo mundo se encontrar, né? É muito bacana, muito legal. E assim foi toda a minha infância, né? Sempre meu pai, um vendedor, né? Um trabalhador que sempre andou pela área comercial, vendendo. Ele vendia derivado de leite, mas vendeu um pouco de cada coisa também. Vendeu ovo, vendeu tomate, vendeu batata, vendeu cebola, entregava nas mercearias, nos mercados. E eu acompanhava, né? Eu sempre acompanhava. Na realidade, eu quando começo, né? Quando minha mãe me permite, minha mãe é uma manicure, ela sempre trabalhou fazendo unha. Ela teve um momento que ela foi porteiro, ela trabalhou como porteira nas Sears, no shopping, no Barra Shop, e aí ela foi promovida a telefonista. Mas aí depois a Sears fechou e ela voltou a ser manicure. Então eu vivi assim. Então quando minha mãe me permite a caminhar sozinho, a andar, eu lembro que eu era estudante de uma escola municipal chamada Alina de Brito. A Alina de Brito tem até hoje ali no Curicica, na Estrada de Bandeirantes. Depois eu estudei na Escola Municipal Renato Leite, que fica dentro da Merck, e estudei também na Escola Municipal Nelson Rodrigues, ali no Merck. Mas assim que minha mãe me permitiu, eu fui verdureiro. Eu trabalhava com um carrinho de mão, vendendo verdura na rua, né? Ia de porta em porta gritando: ó o verdureiro, ó o verdureiro. E vendia alface, bertalha, couve. Trabalhei muito, época boa. E eu sempre era muito bem recebido. Às vezes, um carrinho de verdura na rua e a gente precisava voltar, porque senão a verdura estragava. Então você tinha que vender tudo que estava no carrinho. E a gente se deparava com aquelas donas de casa que abria a porta e muitas das vezes nos oferecia água, nos oferecia sanduíche, né? Porque a gente não tinha o que comer. A gente tinha que passar o dia inteiro na rua vendendo. E não dava para parar. E o dinheiro era contadinho, porque não tem muito lucro com a verdura, né? Mas a gente precisava de comer. E muitas das vezes a comida quem dava para a gente eram as donas de casa. E achavam bonito, interessante, um garoto novo, bem novinho, de porta em porta vendendo verdura, e elas achavam isso bonito. E assim, eu tenho muito orgulho de dizer que também toda a minha educação foi de porta em porta, porque elas orientavam, né? Elas falavam: meu filho, cuidado com isso, vai por esse caminho. Então eu tive assim uma educação de berço do meu pai e da minha mãe. Eu sempre ouvi dizer: respeite os mais velhos, escute os mais velhos. E eu sempre pratiquei isso, né? E os mais velhos sempre me orientaram a seguir este caminho. Aí depois de verdureiro eu fui feirante, trabalhei na feira. Eu tinha um tio que ele é falecido, que era o tio Zé Lúcio, e ele levava a gente para a feira, né? Para ajudar na feira a vender. E aos sábados e domingos eu trabalhava com meu tio, um outro tio, o tio Antônio, que é ali na Estrada de Bandeirante, também no Curicica. Tinha uma material de construção, uma casa de material de construção chamada Álvaro Teixeira. Ao lado tinha um aviário, que era o aviário do tio Antônio. E eu matava galinha, limpava a galinha,
ajudava a atender o balcão, ficava lá dentro matando galinha. E aí eu fui crescendo e meu pai resolveu montar uma empresa, né, um depósito para vender ovos. São aquelas caixas grandes de 30 dúzias. E eu rodava todas as comunidades, todas as favelas, com uma combizinha, ele carregava a Kombi e a gente ia entregar. Eu fui crescendo, um belo dia eu fui promovido a motorista e entregador. Acabei acumulando função, sendo motorista e entregador. E época boa também demais, né? Porque às vezes a gente não tinha o que comer, eu tinha que estudar. Eu estudava na parte da manhã, saía da escola e ia direto trabalhar, cuidando, né, dessa parte de limpar, de tirar qualquer avarias que tivesse nos ovos e também carregar e entregar. E quem me ajudava era o que hoje é meu cunhado, é marido da minha irmã, né? É marido da minha irmã, era eu e ele na rua entregando, né? E aí tinha uma combizinha e eu acabei virando motorista também na Kombi, eu mesmo dirigia, a gente carregava e a gente entregava. Então foram momentos marcantes na minha vida, né? E que eu tenho muito orgulho. E, enfim, e aí daí eu tive o contato com futebol. E quando eu tive contato com futebol, eu me recordo que assim, eu morava ainda na roça, né? Eu era criado lá. E aí lá tinha um campo de estrumes, né? Esterros, estrumes. E eram montanhas e mais montanhas de estrumes que eles usavam na roça, né? Para botar nos canteiros da roça, para fazer todo aquele adubo. E aí a gente espalhava aquelas montanhas para ter um campo de futebol. E a gente cortava os bambus, né, os mais grossos, e fazia umas balizas, e ali eu fui tendo contato com o futebol. Isso foi despertando em mim a paixão pelo futebol. Até que um dia o meu pai gostava muito de futebol, ele me levava para a beira dos campos de Jacarepaguá. Joguei também no campeonato de Jacarepaguá, um dos campeonatos de maior tradição do estado do Rio de Janeiro. Envolve diversas favelas e comunidades, são jogadores que vêm de todas as favelas e comunidades de Jacarepaguá, e eu também participei, participei. E um belo dia, o meu pai vira e fala: por que você não faz um curso de árbitro de futebol? Aí eu falei: poxa pai, mas aonde? Aí ele já estava com um papelzinho pronto na mão, do local com tudo certo, falou: aqui ó, toma. E aí eu fui fazer o curso, um curso da federação, com a chancela da federação, na universidade. Eu lembro que era até no Maitá, eu ia todos os dias para lá. E aí fui me especializando, fui me formando, fui crescendo e consegui me formar e me tornar um árbitro de futebol. Que aí eu conheci o Brasil inteiro, conheci várias pessoas, tenho amizades até hoje por todo o estado, por todos os outros estados, e a gente tem grupos no WhatsApp que a gente se fala até hoje. Aí você se tornou árbitro mais ou menos em que período? Bem, eu me formei em 2000, no ano de 2000, mas eu me formo e naquela época o curso, você fazia o curso e você já ia praticando, já ia atuando. E aí, quando eu termino o curso, eu já estava bem evoluído. E aí, em 2001, eu já estava na federação, atuando nos jogos da federação, nos jogos de base, mas eu já vinha apitando os jogos de liga, né? Eu, inclusive, recebi o apelido de um professor, de um mestre, que me chama de peregrino do apito, que eu viajava muito, eu queria chegar. E eu tinha colocado na minha cabeça que para você chegar, para você conquistar o seu sonho, não adianta você esperar, você tem que buscar. E eu diariamente eu apitava todos os dias. Quando não era futebol society, era futebol de campo. Inclusive, eu me filiei também, me federei na Federação de Futebol Society do Estado do Rio de Janeiro, chegando à Confederação Brasileira de Futebol Society, futebol de 7. Cheguei primeiro que a Federação de Campo. Só que chega um momento, né, que você vai trabalhando com os dois que você tem que escolher, porque acaba não dando, a agenda ia ficando muito, muito grande. E aí sim, eu optei em ficar na Federação de Futebol de Campo, e ali eu cheguei à CBF no ano de 2004. Eu entro no quadro da CBF. Entrei, foi minha primeira vez. 2003 para 2004 eu já começo a apitar o profissional. Então eu começo a atuar na federação em 2001, mas em 2003 eu já começo na carreira no profissional. E naquele momento, assim, era tido como, olha, foi uma carreira meteórica, foi muito rápido. Mas só eu sei a quantidade de jogos que eu apitei para ter uma carreira muito rápida. Eu apitava literalmente todos os dias, às vezes de manhã, de tarde e de noite.
E você era muito conhecido por sua seriedade ali no campo, né? A É, postura que você é. tinha nas marcações e tudo. Tem algum jogo que foi muito memorável para você? Alguns. Eu era sempre muito. Eu cobrava muito. Uhum. Eu me cobrava muito. Primeiro de tudo, eu sempre me cobrei muito. Eu sempre busquei na vida. Quando eu boto como objetivo, em toda a minha carreira foi assim. Por onde passei, pelas profissões que eu desenvolvi, eu sempre coloquei na minha vida. Se você quer isso para sua vida, não importa. Você tem que ser um dos melhores. Eu sempre coloquei como isso, como método de busca e chegada. E no futebol foi assim também, na arbitragem foi assim. Então eu sempre busquei, por exemplo, o meu material, eu sempre, ainda amador, eu tinha o meu material de arbitragem profissional. Eu buscava ter o que há de melhor para eu Excelência, né? desenvolver, né? Então, quando tinha o teste físico, a gente tinha lá uma marca que você tinha que alcançar e eu treinava para o dobro. Eu sempre fiz assim, eu sempre busquei assim. Então, os meus professores diziam para mim: olha, a sua média é 7. E eu falava, eu botava na minha cabeça, então minha média tem que ser 14. Mas peraí, só vai até 10, não importa. Para eu chegar no 7, eu tenho que ser 14. E aí, muitas das vezes, a performance sempre foi muito melhor por conta do que você buscava. Eu nunca treinei para fazer rigorosamente aquela marca. E assim foi. Bem, e aí alguns jogos que marcaram a minha vida, por exemplo, foi as finais, os jogos, as decisões. Eu fiz uma final do Campeonato Estadual em 2008 com Flamengo e Botafogo, e teve também aquela de 2010, que foi a cavadinha do Louco Abreu, que aquele jogo foi um jogo marcante. No Campeonato Brasileiro, eu lembro que em 2008 eu fiz um Palmeiras e Atlético Mineiro valendo vaga para Libertadores Sul-Americana, foi um jogo marcante, foi no Parque Antártica, e o Palmeiras perde em casa por 3-1 para o Atlético Mineiro. E eu lembro que naquele jogo a torcida do Palmeiras não foi embora, porque comemorou o rebaixamento do Corinthians. Então, ou seja, o Palmeiras perde o jogo para o Atlético Mineiro em casa, perde uma chance de classificação, mas fica a torcida comemorando o Corinthians ir para a divisão da a série B, né? Então foram jogos marcantes assim na minha vida, alguns jogos marcantes, jogos que têm um significado muito especial. Apitei também os 999 gols do Romário. Foi um Flamengo e Vasco no Maracanã, o Vasco ganhou de 3-0 e o Romário quase faz o milésimo. Então esse foi um jogo marcante também, que foi um jogo comemorativo. Teve um outro comemorativo muito marcante para mim, que foi o centenário do Botafogo. Foi um jogo no Caio Martins, foi um jogo televisionado, Botafogo e Grêmio. O Botafogo ganhou de 4-1 e foi o centenário do Botafogo, todo mundo com roupa, né, da época, né? Assim, Aquelas foi roupas bem clássicas, né? bacana, foi bem legal. Interessante que depois disso eu não voltei mais no Caio Martins. E eu, quando volto no Caio Martins, eu voltei esse ano num jogo festivo que nós fizemos e para mim foi, sabe, foi emocionante, porque Saudoso. quando eu pisei lá, eu relembrei. Então isso é muito legal. Então, quando a gente vai, por exemplo, eu fui ao Maracanã um dia desses, e aí quando você pisa, você olha aquele gramado, você volta na história. Isso é muito legal. Como é que era a sua sensação em campo? De ter ali a pressão dos jogadores, dos técnicos, a responsabilidade de árbitro, que é enorme ali, né? De se fazer o mais justo para todos os times. E a torcida ali ensandecida ao seu entorno. Como é que era você estar naquele momento ali? Você Então, consegue descrever isso? eu vivi um relacionamento na arbitragem, assim, eu vivi entre tapas e beijo. A arbitragem é exatamente isso. O árbitro ele vive uma carreira entre tapas e beijo, né? Que o árbitro assim, ele não consegue agradar a todos de maneira alguma. É muito difícil. O árbitro pode fazer a melhor partida que ele sempre vai sair com uma reclamação nas costas. Isso é normal. Mas eu sempre amei muito o que eu fiz. Eu sempre fui um árbitro. Eu sempre amei muito e amo futebol, né? Eu vivi um amor intenso em campo, né? Eu entrava em campo, aquele Maracanã lotado, e eu me recordo as diversas vezes que eu imaginava assim, poxa, cada um desse torcedor que está aqui, só eles sabem a dificuldade que eles passaram para chegar até aqui. Muitos, às vezes, não tinham que comer na mesa, mas fazia questão de estar ali no Maracanã.
Às vezes eles economizavam no seu almoço do dia a dia para juntar o dinheiro e comprar o ingresso e ir ali assistir. Então, essa reflexão me fazia sempre pensar mais ainda assim, ó, eu tenho que dar o melhor. Esse jogo para mim é como se fosse uma final de uma Copa do Mundo. Porque esses que vieram até aqui, esses que estão assistindo, aí tem o investimento do clube, tem toda uma história por trás daquela partida. Isso trazia uma pressão para com que eu desenvolvesse mais, para com que eu aptasse melhor, para com que eu me dedicasse mais. Olha, você quer ver uma curiosidade? Acabava o jogo, eu assistia o jogo 2, 3 vezes daquilo que eu fiz, para corrigir, para passar o tempo todo corrigindo. Eu usava uma técnica de advertência verbal, eu procurava mais falar, mais advertir, mais brigar verbalmente com o atleta para fazer o atleta refletir. Não é economizar o cartão, porque o árbitro não pode economizar o cartão, ele tem que aplicar o cartão quando merecer, conforme diz a regra. Mas eu usava mais uma técnica verbal para fazer ele ter a consciência de que entre a atitude dele e a circunstância do jogo, o árbitro tem que fazer valer a sua presença. Então tinha que fazer valer cumprir. Tinha que fazer cumprir. Então, por muitas das vezes, hoje a gente vê, lamentavelmente, alguns árbitros se escondendo atrás do VAR, se escondendo atrás do cartão. Vou tirar o cartão. Eu nunca fiz isso com o jogador. Nunca fiquei mostrando para ele, eu vou tirar o cartão, de maneira alguma. Eu fazia, olha, o que você fez é um ato de indisciplina. Se você cometeu novamente, não tem outra alternativa. Vai valer a lei. E a lei diz que eu tenho que te advertir. Acabou aqui. E o jogador, quando acabava o jogo, muitas das vezes ele, poxa, obrigado, professor. Muito obrigado. Porque se naquele momento você não me faz refletir, eu tinha colocado tudo a perder. Então eu usava essa técnica. E um dia desse, um repórter me pergunta assim, muito bacana, uma coisa muito legal, o que você traz da arbitragem para a sua vida na gestão pública, né? E eu disse para ele, eu trago para a minha vida. Eu fui aprendendo no futebol, no esporte, que ninguém vence sozinho. A gente só vence na vida em equipe. Até aquela modalidade esportiva individual, né? Uma luta, por exemplo, o jiu-jitsu. Você vai lutar com um adversário, você precisa treinar. Para você treinar, você precisa de um professor, preparador, de um fisioterapeuta, se você sentir uma dor. Às vezes você está com uma dor, você precisa de um médico. Você precisa de um oponente para balizar, saber se você está bem. Se os golpes que você vem treinando, você está aplicando corretamente. Então ninguém consegue vencer sozinho. E isso o futebol, o esporte me traz. Né? Porque assim, a gente entrava em campo, a gente viajava para os jogos em equipe, a gente entrava em campo em equipe, a gente tomava as decisões em equipe, a gente terminava o jogo com o resultado positivo ou negativo em equipe. Então assim, essa é a grande mensagem do futebol, do esporte. É isso que eu tento passar toda vez que eu tenho oportunidade de estar à frente de algum cargo na gestão pública. O trabalho inicia e termina em equipe. Você falando em gestão pública e tudo mais, conta um pouquinho pra gente como é que foi a sua trajetória. Você é formado, tem pós-graduação. Conta pra gente um pouquinho dessa sua história. Como é que foi esse seu passo para você ser esse grande gestor que você se tornou? Primeiro, eu sempre trabalhei muito, né? Eu sempre gostei de trabalhar. Né? Como eu disse para você, eu tive uma vida assim a minha diversidade, né, de trabalho foi muito grande. Uma vez feira, uma vez já tive escritório também de legalizações de carro, isso lá atrás, no começo, eu me recordo que eu passei por isso também. Eu já tive uma mercearia, trabalhei com mercearia, que tinha padaria, que tinha um pouquinho de tudo naquela mercearia, acabou depois virando um mercadinho. Eu lembro, às vezes, eu indo buscar farinha para fazer pão. Então, assim, tinha assim, uma diversidade muito grande de trabalho, né? E aí, eu sempre gostei de estudar, eu sempre estudei bastante. Então, eu fiz faculdade de educação física. Aí parei, porque eu falei, poxa, isso não tem nada a ver comigo, assim. Por mais que eu goste do esporte, mas é um outro viés, um outro caminho. Aí fui fazer faculdade de Direito. Também que fiz alguns períodos, falei, parei, isso não tem nada a ver comigo. E aí chega um momento na vida que, assim, a vida ela vai te puxando e te direcionando. E você vai dosando o que você quer. E aí eu fiz a faculdade de Gestão Pública.
Falei, cara, eu me identifiquei com isso. Eu gosto. Sabe, essa palavra mexe muito comigo, ó, servidor. Sabe, ó, servir a dor. É servir ao próximo. Isso mexe muito comigo. E a gestão pública, ela te prepara para isso, para que você faça a coisa certa. E você sabe que, assim, eu acho que o que falta hoje na política é o político preparado. Existem alguns políticos preparados. Agora tem outros que não são preparados e muitas das vezes fazem esses preparados trabalharem 3, 4 vezes mais. Então a gestão pública ela vai fazendo isso, ela vai te preparando. Aí depois eu busquei me pós-graduar, né? Aí fui para administração, fiz marketing, eu fiz especialização em gerenciamento de cidades. Eu sempre busquei, né? E aí a política começou a me puxar. Lembro que em 2007, quando o Ronald Lázaro, que eu tenho um carinho, uma gratidão eterna por ele era secretário de trabalho do governo do estado do Rio de Janeiro, ele me convida para eu trabalhar com ele na Secretaria de Trabalho. Então foi a minha primeira atuação na gestão pública, né? Como gestor. E aí fui já ali, né? Apesar de que eu fiz a faculdade depois, eu já vinha e a política foi me puxando. Depois dali eu virei chefe de gabinete de um parlamentar, de um vereador na capital do Rio de Janeiro. Depois dali eu comecei a rodar, aí fui para São João de Meriti, na prefeitura de São João de Meriti. Depois eu virei secretário de Turismo, Esporte e Lazer da prefeitura de Japeri. Fui para Japeri. Fiquei em Japeri, saio de Japeri e volto a trabalhar com Ronald Lázaro, aí já na Secretaria de Turismo do Estado. Fui diretor de marketing da Secretaria de Turismo do Estado. Daí eu resolvi parar e tocar a minha empresa, né? Eu tenho uma agência de publicidade, né? A gente atende só conta privada, eu não tenho conta pública. E aí a gente trabalha já há alguns anos para algumas contas privadas, né? Pois bem. E aí parei e fiquei tocando a empresa. E aí 2016 foi o ano que começou a transformar a política, né? Porque aí começou algumas campanhas, né? Para prefeito, para vereador. E aí a política começa a bater na minha porta novamente. A gente teve a oportunidade de atuar em algumas campanhas, no momento dessa mobilização, que foi uma mobilização nacional, né? Uma manifestação popular nacional, onde elege o presidente da República, elege novos senadores, elege novos governadores, e eu estava lá. Isso em 2018. Aí já passou de 2016 para 2018. Em 2018 ainda, depois de eleger o governador do estado do Rio de Janeiro, eu recebo um convite do governador, até então eleito, né, que era o Wilson Witzel. Ele foi eleito com o vice Cláudio Castro, né? E aí eu recebo o convite para ser secretário de governo do estado do Rio de Janeiro. E aceito o desafio e fui trabalhar como secretário de governo. Depois disso, eu saio da Secretaria de Governo do estado do Rio de Janeiro e recebo o convite do então prefeito, naquele momento da capital, que era o prefeito Marcelo Crivella. E aí eu me torno ali o secretário de Ordem Pública da capital. E aí eu tenho um momento na minha vida profissional política que para mim foi muito marcante, que foi assim o teste do gestor. Eu acho que isso aí foi o grande desafio. Eu confesso que eu cresci ali uns 10 anos na minha vida, porque vem a pandemia. Quando surge a pandemia, é impressionante, porque assim, ninguém sabia o que fazer, né? Não tinha esperança de nada. Tinha uma preocupação. Todo mundo às cegas. Todo mundo, literalmente às cegas. A gente não sabia qual era o tamanho do monstro, qual era a cor, se tinha sexo, se tinha partido político. Ninguém consegue identificar, mas tinha certeza de que ele queria uma coisa que era unânime, as nossas vidas, né? E levou, lamentavelmente, levou alguns dos nossos entes queridos, mas deixou um grande ponto de reflexão, que mais uma vez mostra que a gente consegue passar desse que atormentou o mundo inteiro juntos. Um trabalho em equipe. E eu me torno ali o primeiro gestor do gabinete de crise da pandemia no Brasil. A pandemia chega no Brasil, no estado do Rio de Janeiro. O primeiro caso foi na Barra da Tijuca, e eu viro ali
é o primeiro gestor do gabinete de crise. E o que foi isso? Foi acordar e dormir com o inusitado. E isso é o preparo do gestor público. Você acorda e dorme com problemas que você não tem muito o que fazer a não ser buscar soluções em curto prazo de tempo para salvar vidas. Então eu passei alguns meses na minha vida literalmente lutando para isso, salvar vidas. Isso mexeu muito, trouxe isso, né? A gente tem alguns legados, alguns marcos por onde a gente passou, tanto na Secretaria de Governo, a gente pode conversar mais para frente, dos legados. Mas assim, a pandemia, ela trouxe uma marca impressionante. Por exemplo, o primeiro hospital de campanha, né? Ninguém falava sobre hospital de campanha. Mas a gente tinha um grande medo, uma grande preocupação, porque a gente via aquelas imagens vindo da Itália, da Europa, né? Do outro lado do país, e a gente tinha aquela preocupação de o que vai acontecer com a população. Então, nossa grande preocupação, né, era, primeiro, a gente ter recurso, estrutura para ajudar a população, ajudar o cidadão a ele sobreviver e passar por isso. E aí a gente... essa onda que estava vindo da Europa. Exatamente. E a gente construiu um hospital de campanha, que foi o primeiro hospital de campanha, que custou 10 milhões de reais, ao contrário daqueles hospitais que a gente viu, né, que a imprensa trouxe assim de milhões e milhões. Esse foram 10 milhões de reais, com 500 leitos, 400 leitos de enfermagem, 100 leitos de UTI, foi no Rio Centro, usando inclusive toda a parte estrutural de uma coisa que já tinha sido construída ao longo de anos atrás e que pertencia, e pertence, melhor dizendo, à Prefeitura do Rio de Janeiro. E ali a gente construiu o nosso hospital de campanha, e aí sim a gente começou assim, a nossa guerra contra esse mal que atormentou o mundo, que foi a Covid. Então acho que ali foi né, assim, um grande marco da minha carreira como gestor público. E quando acabou, né, quando a gente passou por isso, né, aí o prefeito naquele momento não se reelegeu, e aí alguns meses depois, a gente já estava fora, eu recebo o convite, uma outra oportunidade que é do governador Cláudio Castro. Governador esse que eu participei da campanha da eleição dele, né? E a gente já se conhece, a gente tem um carinho, uma amizade, uma admiração de família. Minha família convive com a família dele, vice-versa. É muito mais fácil, né? Quando você conhece, porque a gente sabe o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele espera, o que ele quer. É maravilhoso trabalhar assim. Ele me deu um grande desafio, que foi assumir a Secretaria de Esporte do Estado do Rio de Janeiro. E isso, sem dúvida nenhuma, foi um marco. A gente costuma dizer que a gente vive uma nova era no esporte, por conta de algumas coisas que a gente conseguiu planejar, algumas coisas que a gente conseguiu executar, sempre com muito apoio, com muito aval do governador Cláudio Castro. Sobre a sua gestão pública, né, você teve uma longa trajetória, uma bonita trajetória, então a gente queria saber um pouco mais do seu legado. Consegue contar para a gente um pouquinho mais dos seus feitos? Então, me recordo sim de alguns grandes e importantes, né, de maneira que todos eles serviram e muitos deles servem até hoje à população. Eu lembro que em 2007 eu estava não, 2007 eu estava na Secretaria de Trabalho. Foi quando foi criado o Cine. Legal. O Cine. Então eu participei da criação do Cine. Isso foi muito importante e é muito importante para o trabalhador, né? Eu me recordo também que em 2013 eu estava, aí sim, na Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer. Não, eu começo primeiro, só para a gente corrigir, 2013 foi Japeri. Japeri, quando a gente assume, eu levo um dos maiores eventos de MMA da América Latina, que é o Jungle Fight. A gente leva para Japeri e a gente coloca no Paço Municipal 3.000 pessoas. Foi assim, marcante, porque foi um evento que proporcionou para aquela região esporte, né, porque é o MMA, e ao mesmo tempo foi transmitido para o Brasil e para alguns países do mundo, pela ESPN, Sport TV. Então, assim, a gente apresenta para o mundo também o município de Japeri. Isso aí foi um marco, foi uma coisa que, né, a gente passando por estes anos.
E aí, 2013, no final de 2013, eu vou para a Secretaria de Turismo do Estado, e aí estava, à época, aquela questão toda da Copa do Mundo e tudo mais, eu ajudei, eu era o diretor de marketing, eu ajudei na produção, né, do cinturão turístico, que ajudou a fomentar o turismo por outros municípios, né, pelo interior do estado do Rio de Janeiro, porque o estado do Rio de Janeiro contempla o turismo muito, fica muito sobrecarregado na capital. E existem algumas cidades lindas, maravilhosas, algumas oportunidades para o turista conhecer outros municípios. Então, eu participei dessa produção também. Mas aí, a gente vindo já para a nova, né, as novas gestões, vamos dizer assim, por exemplo, 2019, quando a gente assume a Secretaria de Governo, isso aí foi muito marcante, a Secretaria de Governo, a gente, por exemplo, o Estado passava por um momento muito difícil, né, financeiro, né? A gente não tinha nem a certeza de que a gente conseguiria pagar a folha, né, dos servidores. E o nosso primeiro ato de gestão foi reduzir em 24% todas as despesas da Secretaria de Governo. E aí a gente teve que reduzir cargos, reduzir, né, algumas despesas existentes, e a gente conseguiu lograr êxito na redução imediata de 24% fazendo gestão. A gente conseguiu também, e isso aí é um motivo de muito orgulho, o ex-governador do estado do Rio de Janeiro, ele não queria o programa Segurança Presente, né? Na realidade, ele queria criar um outro programa, um novo programa. Eu tenho essas conversas guardadas até hoje, porque eu muito me orgulho, porque eu debati muito com ele da permanência do programa Segurança Presente, porque é o programa que contempla aí a sociedade gosta muito, né? Ele queria criar um programa, e eu lembro que uma das vezes que a gente, trocando mensagem por WhatsApp, ele falava que ia criar um programa para ficar dentro do batalhão. E aí eu dizia para ele, eu falei, como? Se tem lá egrégores das Forças Armadas, se tem assistente social, tem civil. Então como é que vai dar ordem unida? Não tem como. Absolutamente não tem como. E aí ele, né, naquele momento ele vira, e eu lembro que a última mensagem desse assunto foi: então vai tocando aí, que mais à frente eu vou decidir como vai ser o programa. E acabou permanecendo o programa. E a gente abre, eu lembro que eu tomei posse no dia 2 de janeiro de 2019, meu primeiro ato foi fazer as expansões, que a gente começou a estudar na transição do governo, né? Primeiro a eficácia do programa, a maneira que a gente pudesse melhorar o programa e expandir, porque a sociedade precisava disso. Então eu tenho todos os estudos que foram apresentados à época para o governador, que a gente consegue lograr êxito também e expandir. Aí expandimos. Os primeiros foram Ipanema Presente, Leblon Presente, depois fizemos Barra da Tijuca, Recreio, Nova Iguaçu, né, Tijuca, Grajaú, tudo isso foi na nossa gestão. Tudo isso foi planejado, apresentado e aprovado pelo então governador para fazer a expansão do programa Segurança Presente. E mais, à época, quando a gente chega, o programa Segurança Presente ele tinha diversas marcas. Aí você tinha o Lapa Presente, que era uma marca. Centro Presente era outra marca. Então, conflitava a comunicação visual. Parecia que era a mesma coisa. Exatamente. E aí, o que a gente fez? A gente conseguiu criar uma nova marca que funciona até hoje, que é aquela marca do Segurança Presente. Foi exatamente. A gente padronizou a comunicação para fazer com que a população consiga identificar no primeiro olhar que aquele programa é o programa Segurança Presente. Muitas das vezes conflitavam. E assim deu certo, e assim a gente conseguiu avançar. Bem, aí a gente tem um outro grande problema no estado do Rio de Janeiro, que com o passar dos anos, o número de policiais foi reduzindo, né? Aqueles que vieram a ter algum problema de saúde, se aposentar. Então, fomos perdendo o número de policiais e o efetivo carece de um aumento de policiais. E aí a gente consegue contratar os primeiros 3 mil homens da Polícia Militar, inclusive contratamos também papiloscopistas, que é da Polícia Civil. E como é que a gente faz isso? Foi interessante porque assim, eu tinha uma equipe muito técnica na Secretaria de Governo, inclusive com diversos militares, né?
E a nossa equipe desenvolveu um estudo para provar de que a gente tinha capacidade da contratação desses 3 mil homens. E quando a gente monta esse estudo, eu descubro que a gente tinha um recurso não lá no Estado, mas na ALERJ, na Assembleia Legislativa. Então eu procuro o presidente da Assembleia Legislativa, que é o presidente, e até hoje presidente, né, André Siciliano, deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, e apresento para ele esse estudo e falo para ele, olha, tem como a gente fazer isso? Ele, como? Eu falei, com um duodécimo. Com um duodécimo da Assembleia. E aí ele imediatamente chama lá o Victor, o Wagner Victor, para que ele faça a afirmação de que o duodécimo não estava comprometido com outras obrigações. E imediatamente ele falou, não tem nenhuma obrigação. E a gente anuncia esse avanço da contratação de 3 mil homens para ajudar a fortalecer a segurança do Estado do Rio de Janeiro. Então essa foi uma outra coisa legal. Uma outra coisa que me marcou bastante a Secretaria de Governo, que é voltada para as mulheres. Isso é muito importante. Eu acho que a mulher ela tem que avançar nos espaços do governo. A gente sabe que a mulher ela tem não só a capacidade técnica, mas o olhar cuidadoso, cauteloso. O homem, muitas das vezes, ele tem a cautela, ele tem a inteligência, né, tanto quanto a mulher, mas ele, muitas das vezes, ele atropela algumas fases. Nesse aspecto, a mulher é mais cautelosa, vamos dizer assim. E aí, o que eu fiz? A gente tinha ali 2 pastas abaixo da gente, né, que era o Programa Segurança Presente e a Lei Seca. A Lei Seca, por exemplo, ela sempre foi comandada por um coronel da Polícia Militar, sempre por um coronel da Polícia Militar. E pela primeira vez na história da Lei Seca, a gente coloca uma mulher à frente do comando da Lei Seca. E mais, e todas as vezes a Lei Seca foi comandada por um coronel da Polícia Militar. E eu me pergunto, se a gente quer fazer a integração, se a gente quer juntar as forças, por que não da civil? E aí a gente colocou uma delegada da Polícia Civil, doutora Verônica, à frente da pasta da Lei Seca. Então, ela cuidou. Essa representatividade é muito importante. Muito importante. E no Segurança Presente também. Então, a gente colocou uma major da Polícia Militar, Major Joyce, quem ficou ali conosco, conduzindo todas as partes administrativas e operacional do Programa Segurança Presente. Então, isso foi um outro marco para a gente, porque a gente lembra que na campanha o próprio governador, o ex-governador, disse que 50% do secretariado dele seria mulher. E acabou ele não conseguindo contemplar 50%. Então era mais do que natural que a gente tinha uma obrigação também com a mulher de abrir espaços para com que ela E você pensa nos ajudasse. nisso, né? Em dar essas oportunidades. Exatamente isso, sem dúvida nenhuma. É preciso dar a oportunidade, até porque você só vai saber da capacidade se você der oportunidade. Se você evitar achando que ela não vai ser capaz, você vai sempre ter esse conceito errado. Então, eu sou a favor de todas as vezes que tiver oportunidade, colocar a mulher para assumir, né, o comando também, seja lá qual projeto for. Então, isso foi uma coisa muito marcante na Secretaria de Governo. Bem, logo após a Secretaria de Governo, eu fui convidado pelo prefeito a assumir. Uma outra coisa que eu não posso deixar passar na Secretaria de Governo ainda, a gente faz uma outra, a gente cria uma outra novidade, que é a Lei Seca Marítima. O que a gente descobriu estudando? Algumas pessoas vão para o mar, né, saem de barco, saem de jet ski, e aí fica ali comemorando, bebendo, e depois volta para a terra, pega o carro, e aí acontecem os acidentes. Então, assim, a gente criou a Lei Seca Marítima num convênio com a capitania, e a gente começou a atuar. Então, isso também foi um outro legado também, a Lei Seca Marítima. Bem, já à frente da pasta da Secretaria de Ordem Pública da capital, então essa foi várias, né? Foram várias. Mas uma que me marcou muito foi também a criação da Guarda Marítima Municipal. O Rio de Janeiro, por incrível que pareça, tem diversas lagoas, né? Tem diversos rios, tem uma extensão gigante de mar, né? Litoral muito extenso. E a gente só tem a capitania que precisa de braços de ajuda, né?
a gente tem a patrulha marítima da Polícia Militar, mas também precisa de ajuda, precisa de estrutura, e a gente cria a Guarda Marítima Municipal. A gente pega a Guarda Municipal do Rio de Janeiro, que é a maior do Brasil, e a gente cria justamente para ajudar a auxiliar a capitania, para ajudar a auxiliar e ajudar a tomar conta, né? Primeiro, conter as margens das lagoas, dos rios, as construções que muitas das vezes colocam em risco a vida deles próprios por entender que ali pode se construir, muitas das vezes não pode. Então, a fiscalização ajuda a ver isso. Fora o né? meio ambiente. Fora o meio ambiente. Além disso, tem as pescas, por exemplo, predatórias em áreas que não são permitidas. Aquelas, por exemplo, taineiras que passam, os barcos de pescas que passam com arrastão. Então, o arrastão dessa rede, em áreas proibidas, muitas das vezes, prejudica muito o meio ambiente. Então, a Guarda Marítima Municipal, ela ajuda na fiscalização disso também. Uma outra coisa é no controle. Ali, se a gente vê ali na Praia de Botafogo, ali o controle, assim, lamentavelmente não existe. Então, você não pode sair por aí colocando uma poita, né? Que é aquelas boias para prender o barco. Você não pode sair por aí colocando em qualquer lugar. Então, tem um controle, tem precisa de legalizar e tal. E a Guarda Marítima Municipal ajuda na fiscalização e no controle. Então, isso foi uma coisa muito bacana, muito marcante. A pandemia, como eu já disse também, o hospital de campanha, né? A gente conseguiu, ao lado do prefeito da época também, adquirir os respiradores, que foram muito importantes para a atuação naquele momento, né? Os tomógrafos, isso tudo foi participativo na gestão da Secretaria de Ordem Pública. Agora, a de esporte e lazer. A de esporte e lazer, nossa, isso aí foi uma coisa impressionante. Sua paixão, sua medalha de ouro. Impressionante. Foi e é para mim, assim, a minha medalha de ouro. Porque, assim, a gente, por exemplo, conseguiu trazer alguns esportes que tinham ido embora do estado do Rio de Janeiro. Ninguém nunca mais tinha sequer conversado com eles, né? A gente trouxe a Stock Car, a gente trouxe o Rio Open, a Copa Davis, o Troféu Brasil de Atletismo, agora o atletismo, tudo depois de 10 anos voltando para o Rio de Janeiro. Uma coisa interessante, sabe? Que a gente tem um olhar completamente diferente. O esporte, para a gente, é uma oportunidade de transformação da vida. E aí, porque a prática é obrigatória, não tem esporte que você não pratique. Você é obrigado a praticar. Não existe nenhum esporte no mundo que você não pratique. Então, você tem que praticar. Agora, o esporte, por exemplo, uma população praticando esporte, ela é mais saudável. Você pode ter certeza que as filas nos hospitais vão diminuir. Esse é um ponto. Outros pontos mais. Mais cuidar da mente, né? Exatamente. Agora, por exemplo, o turismo desportivo, quando você faz os eventos, Stock Car, vou dar um exemplo. A Stock Car aconteceu no Rio de Janeiro, ficou 4 dias no Rio de Janeiro. Representou aproximadamente 45 milhões aos cofres do município. Esse evento movimenta tudo. É o hotel que hospeda, pousada, é o restaurante que vende. Então, a geração de empregos, tanto emprego formal e informal. Isso vai gerar. Então, assim, a nossa visão do esporte é completamente diferente. Existe um estudo que prova que a cada R$1 investido no esporte, você tem um retorno de 3. Então, isso é muito maravilhoso para a população. E aí a gente conseguiu aprovar com o governo um programa chamado RJ em Movimento. Programa do Estado do Rio de Janeiro que tem como principal, né, a fundamentação dele é cuidar do cidadão. De novo, é mais do que a prática. É você ver aquela senhora que muitas das vezes precisa de um carinho, de uma atenção, e esse projeto, ele serve para isso. A gente tem relatos, por exemplo, de crianças que ficavam sentadas na praça e vendo o projeto acontecer, e aí quando a nossa assistência social foi saber, aquela criança não ia participar porque não tinha um tênis. A família não tinha condições de comprar um tênis. E o programa cuida disso, né? Às vezes a gente tem relatos de senhoras que tinham tentado suicídio e que agora, tendo a possibilidade de praticar, hoje nem medicamento tomam mais. Então, assim, isso é muito satisfatório para a gente. Que a gente acredita nesse processo de transformação via esporte, né? Os países desenvolvidos apostam muito
dão bolsas de estudos para quem pratica o esporte. E o Brasil não pode ficar para trás. O Brasil, o país, o Estado, ele tem que seguir por esse caminho e vai seguir por esse caminho, né? E eu tenho certeza absoluta que o Rio de Janeiro já veio mostrando essa nova era do esporte, já vem mostrando essa transformação, mas mais que isso, vai ser um grande case de sucesso para todo o país. Então e são também assim... o Bolsa Atleta, né? O Bolsa Atleta nem se fala. O Bolsa Atleta também há mais de 10 anos não acontecia, mas você sabe que é uma coisa que a gente vem cuidando, né? Porque o Bolsa Atleta, a lei do Bolsa Atleta, ela é muito antiga. Então isso entristece muito a gente, porque tem certas modalidades que não contemplam. O jiu-jitsu, por exemplo, o Bolsa Atleta não contempla. Diversas vezes eu recebo reclamações de atletas do jiu-jitsu que queriam Bolsa Atleta, mas a lei não permite. Não permite. E aí, eu tenho que alterar a lei. Mas eu tenho que dar o pontapé inicial e fazer a coisa acontecer. Então, a gente volta com Bolsa Atleta. Hoje, o estado do Rio de Janeiro são 600 bolsas. E o melhor, a gente inverte a pirâmide ao contrário. 85% das bolsas são para formação escolar, universitária. Então, são os atletas, quando eu digo atleta, é atletas e para atletas. E 15% é para o alto rendimento. Mas o alto rendimento, 15%, corresponde a 42% da minha receita. Porque são bolsas caras. Tem bolsa de 500 a 6 mil reais. A gente está longe do ideal. A gente ainda tem muita coisa para fazer para o esporte e vai fazer. O mais importante é que o esporte esteja com quem goste do esporte. A gestão tem que ser feita por quem entenda e gosta do esporte. Porque senão você vai botar uma pessoa ali que vai conduzir o esporte politicamente. E aí a gente não consegue desenvolver, né? E o importante é começar, né? Como você mesmo diz, tanto no esporte como nos projetos. Exatamente. Começar para crescer. Eu, quando assumo a Secretaria de Esporte, meu primeiro desafio era, em 6 meses, de visitar os 92 municípios. E nós conseguimos. A gente cria a Caravana do Esporte. A Caravana do Esporte é um ônibus que percorre todos os municípios. A gente vai primeiro por região, onde a gente leva capacitação, a gente leva material esportivo, porque a gente tem relato em reuniões que a gente fez com os municípios, com os secretários municipais de esporte, de escolas que estavam sem a aula de educação física por falta de material esportivo, porque a pandemia fez isso. A gente tem municípios que tinham projetos esportivos, núcleos esportivos, como o RJ em Movimento, que eles acabaram com o projeto porque não tinha condições de pagar mais. Então, você vê que a gente trabalha em cima das demandas. E o melhor, a Secretaria de Esporte hoje é altamente técnica. Altamente técnica. A gente tem hoje à frente da pasta, além dos professores de educação física, né, eu tenho doutor em programa para pessoas com deficiências, inclusive é um árbitro internacional de bocha para pessoas com deficiência. Então a gente tem alguns técnicos nas mais diversas áreas, porque senão não adianta. O esporte, quem entende de esporte é quem trabalha, plural, quem né? cuida com o esporte, quem cuida do esporte. É quem vive. É quem vive. Não adianta assim, eu jogo ping-pong, então eu sou um grande gestor de esporte. Lógico que não. Mas você tem que ter o viés, você tem que ter o conhecimento. Em outras proporções, tá? Existe o médico e o professor de educação física. O professor de educação física, ele se desenvolveu no ensino para cuidar justamente disso. Então, não adianta eu pegar, sem menosprezar qualquer profissional, mas pegar um profissional de outra área e colocar ali. A gente vai ter trabalho, vai ter dor de cabeça. Então, hoje eu tenho à frente lá, acabou me sucedendo um advogado, né, mas que é um desportista, que é um conhecedor da matéria, e a gente tem mais 3 subsecretarias, com todas elas técnicas, advogados, um é professor, inclusive, da Fundação Getúlio Vargas, o outro também mas, além de tudo, é um delegado de polícia, aposentado, mas com certificação na ONU de compliance. Um tema que a gente tem uma preocupação muito grande de tudo passar pelo nosso compliance. Então, a gente monta uma estrutura para atender a população altamente técnica. Esse foi o nosso grande desafio e a gente conseguiu avançar. E eu tenho certeza absoluta, assim, tem muito mais coisas para fazer, mas do jeito que a gente vem caminhando, de novo, isso tudo aconteceu num prazo de 6 meses, foi quando a gente esteve à frente. Imagina você se a gente tivesse mais 4 anos. O que o estado do Rio de Janeiro ia acontecer.
né? A gente, em 8 meses de gestão na pasta, a gente entregou 18 campos de futebol, fora outras modalidades, né? Mas 18 campos representam 2,55, ou seja, quase 3 campos por mês. É o que você costuma dizer, né? Foram 6 anos em 6 meses. 6 anos em 6 meses. E aí, quando você pega ali de janeiro a dezembro, que já está planejado e já vem sendo executado, serão 70 campos de futebol, dá uma média de 5,88. Ou seja, a cada mês a gente tem a certeza de quase 6 campos serão entregues à população. Então, assim, esse... e o melhor. Pela primeira vez na história do Rio de Janeiro, a gente bate esse recorde do estado do Rio de Janeiro, mas a gente conseguiu democratizar a lei de incentivo ao esporte, levar o esporte para os outros municípios, porque era tudo concentrado na capital. Então a gente começou a chamar os proponentes e dizer, quer fazer? Vamos fazer, mas as etapas têm que acontecer nos outros municípios também, porque é muito importante para a gente, porque tem esporte lá. Tem muito esporte lá. A gente conseguiu quebrar o recorde de utilização da lei de incentivo ao esporte, isso no momento de pós-pandemia. Então, esses campos que eu falei para você, 80% deles são lei de incentivo ao esporte. E esses são os benefícios que a população ganha. Mas fazendo o quê? Fazendo gestão. Fazendo gestão. O esporte não é brincadeira. O esporte mexe com a saúde, mexe com a segurança da população, mexe com a educação, entendeu? Mexe com tudo. E assim, isso não é brincadeira. Então, se você leva a sério e faz gestão, quem ganha com isso é a população. Ótimo. Ainda sobre a CEOP, né? Qual foi a postura do governo federal, né, no combate à Covid? Te prestou alguma assistência? Impressionante, tá? Toda a minha passagem pela Secretaria de Governo do Estado, toda a minha passagem pela Secretaria de Ordem Pública na capital e no esporte, a conversação, a linha de atuação com o governo federal é excelente, sempre foi exemplar. O governo federal ajudou e ajuda muito. Estado, município, ajuda demais. E foi também um divisor de águas na pandemia, quando naquele momento a gente faz contato e muito preocupado com o que a gente ia oferecer para trazer primeiro a sensação de segurança à população. Porque a população naquele momento da pandemia não tinha segurança nenhuma, estava com medo, né? E aí tinha que ter, primeiro de tudo, a sensação de segurança para ela poder ajudar a tomar algumas medidas também. E aí a gente procura o governo federal. E foi impressionante que a ideia, o surgimento do hospital de campanha foi orientação do presidente. Porque o Exército, as Forças Armadas, têm o hospital de campanha. E ele sugeriu que a gente procurasse o hospital de campanha, ou melhor, procurasse o Comando Militar do Leste, que naquele momento era o general Arruda, e eu tive com ele, para que a gente pudesse ter a possibilidade da utilização. E foi muito inteligente a colocação do general, porque ele disse, olha, a gente não tem muitos hospitais de campanha, a gente tem alguns, mas imagine você o seguinte, a gente libera agora para o Rio de Janeiro. Aí, de hoje para amanhã, é um surto muito grande em outro estado, e a gente não tem muito. Eu não tenho como desmontar isso aqui e mandar outro para lá. Então, vamos fazer o seguinte, o nome aqui do Rio de Janeiro vai estar registrado aqui na lista, e vamos aguardar um pouco mais. Só que a gente não podia esperar. E aí foi quando a gente saiu dali, e junto com o prefeito Crivella, eu lembro que a gente tinha uma secretária de saúde, a Bia também, o Sebastião Brum, que foi o desenvolvedor, né? Porque, assim, ter ideia é uma coisa, desenvolver é outra completamente diferente. Ajudaram muito, ou seja, toda a equipe, né? Isso aí foi fruto de um alinhamento com o governo federal. É muito importante essa linha vertical, governo federal, estadual, municipal, isso, quem ganha com isso é a população. Já não tem mais tempo para viver, o município brigado com o governo federal, isso já não dá mais. Já não tem mais espaço para isso. A população hoje acordou e ela consegue identificar, ainda mais com a velocidade da informação. Tem um conto, né, que diz que um senhor que tinha lá a sua humilde roça, um belo dia, ele pega o seu cavalo e vai comprar semente numa tendinha, isso lá no interior, né? E aí ele chega na porta da tendinha, ele amarra o seu cavalo
e vai buscar a semente para plantar. E quando ele olha, de repente ele vê que o cavalo dele vai embora. E diz a lenda, diz o conto, que o capeta desamarrou o cavalo. E assim o cavalo foi embora e parou numa fazenda que tinha uma plantação linda de milho e comeu toda aquela plantação, destruiu, arruinou tudo. O dono daquela plantação, o dono da fazenda, viu o cavalo, ficou furioso com isso e matou o cavalo. Matou o cavalo. O dono do cavalo, que vinha atrás do cavalo, quando ele viu aquilo, ele se desesperou, ficou furioso e matou o dono da fazenda. Então, logo o filho do dono da fazenda, quando vê o pai morto, ele fica irado, ele vai atrás do dono do cavalo e também mata o dono do cavalo. Resumo da ópera. Todo mundo morto, plantação arruinada. E aí foram perguntar para o capeta. Capeta, por que você fez isso? Olha o que você fez. E ele disse, não fiz nada. Eu só desamarrei o cavalo. Então, isso é uma lição que a gente tem que sempre ter à mente. Cuidado com aqueles capetas que se aproximam para soltar o seu cavalo. Muitas das vezes é melhor dar um passo atrás e você ter o cavalo contigo, ao seu alcance, amarrado com você, do que você tentar acelerar o passo e perder o seu cavalo, perder a sua mão, aquilo que muitas das vezes te faz chegar aonde você precisa chegar. Acredite sempre, nunca desperdice o olhar no seu cavalo. Não permita que ninguém, mas ninguém, possa se aproximar de você para soltar o seu cavalo. A questão de um texto seu no Facebook. Que você menciona ele, é muito legal. Autoridade e poder. A diferença dos dois. Tem uma passagem, eu li uma vez um livro, um dos livros eu gosto bastante de ler, e tem um livro que é o Monge e o Executivo de Augusto Cury. Ele define muito bem a diferença, e ele explica que na sociologia ela separa muito bem isso, né? Poder de autoridade. O poder, muitas das vezes, ele exerce sobre a força da caneta. Eu tenho o cargo, eu tenho a caneta, eu sou o seu chefe, você tem que me respeitar. Isso não é legal. A autoridade, por exemplo, é o professor, que ele te ensina. Você é educado com os ensinamentos. E aí o aluno, ele começa a ter admiração do professor, daquilo que o professor ensina. Então, essa é a grande diferença do poder para a autoridade. Portanto, eu estou sempre ao lado da autoridade, da admiração por aqueles que, às vezes, possibilitam uma parte do seu tempo para ensinar, para poder ajudar aqueles que mais precisam. A tua rua que você morou, lá no Merck. Rua Carlos Paluti, 513. Rua Carlos Paluti, 513. Teus amigos de infância. Lá. Tem vários que ainda continuam lá. Né, o Márcio Érico, o Mickey, que é hoje o marido da minha irmã, o Leandro, a gente é amigo de infância, eu tenho lá o Goiaba, que é o Marcos Lopes, o Goiaba, tem muita gente, né? Tem turma, né? Tem lá o Arthur, que o Arthur é menor, mas a gente viveu juntos, né? O Vinícius Magesse, que é assim, até hoje é do nosso convívio. Uma turma muito boa, fomos criados juntos. E a diversão, o lazer dessa turma? Onde é que Futebol, né? Futebol, então, tanto lá no condomínio tinha um campinho de 4 na linha, 1 no gol, mas também na Praça da Merck, um campo maior, e a gente sempre jogou ali. Muitas das vezes, a nossa grande atração era desafiar. Um condomínio jogava contra o outro. É muito legal, né? Tinha rivalidade? Bastante. Ninguém quer perder, né? Todo mundo quer ganhar. Era muito legal. E a gente tinha, por exemplo, a gente tinha um professor lá, que foi o nosso professor desde pequenininho, que ensinava a gente, que era o seu Carlos. O seu Carlos deu aula para a gente lá durante muito tempo. Tinha escolinha do seu Carlos, a gente treinava com ele e às vezes fazia excursão para jogar, era muito bacana. Uma lembrança que aquece teu coração. A gente tinha as festas americanas, né?
era um momento de encontrar, da gente se divertir, cada um levava um prato de salgado, um prato doce, um refrigerante, isso era muito legal. E, assim, uma coisa marcante da época é que a gente fazia tudo juntos, todo mundo junto, estava todo mundo toda hora junto. Eu lembro que ali a gente tem, na entrada do condomínio, logo de frente à portaria, tem um poste, e ali era um encontrão, onde todo mundo ficava sentado conversando. Muitas das vezes, passava da hora, né, e os moradores pediam a gente para ir dormir. Vai dormir porque estão fazendo barulho aí, porque a gente vai rindo alto, vai, né, falando alto, o silêncio vai chegando da noite, e a gente tinha que ir para casa. Mas o que me faz lembrar essa época era o encontro, né, o encontro todo mundo junto, que depois a vida vai separando um do outro, por mais que a gente ainda se fale, né, mas esses encontros eram bem marcantes. Pessoas saudosas, tem referências de lá que hoje já partiram, tipo um comerciante. Ah, não, então, partiram alguns, né? A gente sempre foi muito bem educado ali, sabe? A participação dos moradores, né, com os novos sempre foi assim, sempre foi, teve muita participação. E aí a gente foi vendo as pessoas, até o próprio zelador, eu lembro que o seu Maurício, na época, era um zelador, e ele, quando ele via a gente fazendo alguma arte, né? Ele ia lá, cobrava, mas sempre com muito carinho. Então, a gente tem algumas, né? Vamos dizer assim. É muito legal, muito legal. E o ano que você saiu de lá mudou-se, mas o Merck não saiu de dentro de você, né? Não, a Merck não sai nunca dentro de mim, tanto que eu procuro estar sempre lá, sempre. Procuro sempre fazer as coisas lá. Lá tem duas padarias lá dentro, né? A padaria, hoje a padaria lá do seu Antônio, meu paizinho ficava todo dia de manhã, ele ia para lá, 6 horas da manhã ele estava lá, tomava o café da manhã, comia um pãozinho, lia o jornal, ajudava o seu Antônio, que era um dos melhores amigos dele, e o Merck não sai da gente nunca, né? Ali é muito bacana, a gente criado ali, por isso que eu tenho um orgulho muito grande de sempre que eu posso fazer alguma coisa ali pela Merck, que eu tenho certeza que todos que moram ali sentem o mesmo carinho. E um dia desse eu estava lá na Merck, na praça, e aí veio uma senhora que inclusive está praticando do projeto RJ em Movimento, e ela disse para mim, olha, eu moro aqui, eu vim de Pernambuco, eu moro aqui tem 6 meses, eu estou amando esse lugar, não quero sair nunca mais daqui. Esse é o que eu costumo dizer sempre. Eu falei, olha, você que não conhece o Merck, se prepara, porque o dia que você for, você se apaixona e não quer sair mais. O Merck é muito bacana, né? Por isso que eu tenho orgulho de dizer, eu sou filho de Jacarepaguá, eu sou cria da Merck. E isso para mim é motivo de muito orgulho. E aonde eu vou, sempre que eu tenho oportunidade, eu pergunto a todo mundo, vocês conhecem Jacarepaguá? Não. E aí eu digo, Jacarepaguá tem tudo. Tem amor, tem carinho, tem compaixão, tem tudo. É só você querer saber aonde você quer estar. Quer mais amor? Tem em Jacarepaguá. Quer mais carinho? Também tem. Tudo tem em Jacarepaguá. As feiras, nossa, para mim é maravilhoso. Eu sempre que eu posso, a quarta-feira tem feira na Merck. Eu vou sempre que eu posso na feira, vou lá comprar as coisas. Já é uma tradição. A minha mãezinha, enfim. É aquela premissa de bairro que muita cidade grande já perdeu. Foi E perdendo ali com o passar do tempo e a gente mantém aquilo ali, a praça esportiva. Eu era secretário, a primeira coisa que eu fiz foi 2 lugares. Começar por 2 lugares, pela minha casa, em Jacarepaguá. E aí a gente conseguiu implantar, construir um campo numa comunidade, no Curicica, que é a Asa Branca, que é onde era a roça da minha família, ali era uma roça, então consegui ali, construir ali. E o Merck também, a Praça do Merck, conseguimos colocar, que era o sonho dos moradores, um campo de grama sintética, reformar as quadras. Então é motivo de muito orgulho para mim, assim, poder você começar a fazer as coisas de dentro para fora. Porque quando a população pergunta assim, tá bom, ele está dizendo que vai fazer, o que ele fez pela casa dele? Aí você mostra, nossa, bacana, dá para acreditar. Porque quando você não faz nem pela tua casa, por você, fica muito mais difícil de você convencer as pessoas que de fato você vai fazer por elas. Então a gente começa a fazer sempre de dentro para fora. Excelente. E suas crenças, Guto? Deus sempre acima de tudo. Eu não vivo sem Ele. Eu creio muito, eu sei
sabe assim, tem pessoas que às vezes procuram a igreja e eu não condeno, pelo contrário, eu acho que tem que procurar, mas eu respeito muito aqueles que têm a sua religião, que eu acho que o que move tudo é a fé. Mas de uma coisa eu tenho certeza, acima de todas essas religiões está Deus. E Deus, eu escutei uma máxima uma vez, que isso eu carrego comigo, você fazer o bem, você está se aproximando de Deus. Porque é isso que Ele espera, é isso que Ele quer de você. Quando Ele permite e te dá essa dádiva de viver, Ele espera que você não só aproveite isso, mas retribua sempre fazendo o bem. Então eu acredito muito nisso. Então, por eu acreditar em Deus, eu acho que a minha grande missão é fazer o bem, para com que eu esteja sempre próximo a Ele. E o dia que eu tiver que retornar, eu retorne sempre com a certeza do dever cumprido. Você falando das suas crenças, a gente queria saber também da sua base. Você é um homem muito íntegro, muito familiar. De onde vem a sua base? De onde vem a sua força? A educação dos meus pais, né? O meu pai e a minha mãe não tiveram muito ensino, muito estudo. Mas eu tenho certeza absoluta que o meu pai fez o que pôde por mim e realmente fez o que pôde. Se ele pudesse, ele faria muito mais. E essa foi a grande mensagem que ele deixou para mim. Faça pelos teus filhos, faça pelo próximo aquilo que você sempre puder. Nunca guarde mais para você, devolva sempre para os outros. Então, assim, o meu pai passava sempre isso muito para mim. A minha mãe também. A minha mãe, bem, como eu disse, eu fui criado na roça, eu como de tudo. Tudo, tudo, tudo. Jiló, berinjela, tudo. Se tem uma carne, tudo bem. Se não tem, o feijão, arroz me sustenta. Eu fui educado assim, eu fui criado assim, né? Aquele angu gostoso, maravilhoso. Nossa, aquele gilozinho. Isso para mim é sensacional. O ovo, então, é a nossa... É o bife. É o bife, é uma coisa maravilhosa. Então eu fui... É a vida simples que te conquista. Né? Eu acho que assim, hoje a gente vive uma era de narrativas, sabe? Uhum. E eu tenho muito cuidado até em colocar certas coisas, porque às vezes as pessoas usam aquilo contra você com o único intuito de deturpar. Então eu não diria uma vida simples, eu diria uma vida natural. Uma vida do jeito que tem que ser, né? Eu nasci assim e eu cultivo até hoje a minha origem, as minhas raízes, né? Então, tanto que eu tenho na minha casa o meu fogão a lenha, eu tenho a minha criação de galinha, eu tenho a minha horta, né? Eu até o final do mês agora eu vou colher, porque é a época de eu colher a mandioca que eu tenho. Então, assim, eu gosto disso, eu amo. Sempre que eu posso, eu estou com a minha família, que sem dúvida nenhuma é a base de tudo, né? O Gutenberg pai. Fala um pouquinho do Gutenberg pai. Então, eu tive assim, a minha mãe é viva, graças a Deus, e ela é muito amorosa, sabe? Eu te amo, meu filho, eu te amo, meu filho. Meu pai era o oposto. Meu pai era um português que ele não falava assim. Eu passava de ano, eu lembro que eu chegava em casa, pai, aqui, mostrava meu boletim, passei de ano, ele olhava para mim e dizia, não faz mais do que sua obrigação. Mas eu não ficava triste com isso, porque eu sabia que no fundo, ele estava muito feliz com o que eu vinha fazendo. E mais, ele às vezes, ou seja, a maioria das vezes, ele ia nos meus amigos ou pessoas próximas e elogiava, olha, meu filho passou de ano, e as pessoas me contavam e diziam, seu pai está muito orgulhoso de você. E eu tenho certeza, meu pai faleceu tem 2 anos, era o meu melhor amigo, e eu tenho certeza absoluta que ele faleceu muito orgulhoso, e onde ele estiver, ele está muito orgulhoso de mim, porque os ensinamentos dele, ele não estudou muito, ele não teve livros. Então, a aula que ele me deu foi a aula da vida, e ele sempre me cobrou isso. 2 coisas. Faça tudo o que você puder pelo próximo. E segundo, o que a gente tem de mais valor nessa vida é o seu nome. A gente demora muitos e muitos anos para construir. E em frações de segundo você pode arruinar tudo. Então guarde isso. O seu nome, o nosso nome, o nome da sua família tem que sempre ser preservado. Então, por isso que a gente às vezes preserva muito, né? Eu não sou muito de expor a minha família, porque assim, esse foi o ensinamento. Guarde isso e sirva sempre. Então eu procuro preservar a minha família, que é o meu pilar, a minha base, e servir muito. Estar sempre ao lado da população. Eu
seja lá quem for, às vezes eu na rua, as pessoas me cumprimentam, eu não lembro, mas eu sempre abraço, eu sempre dou sorriso, eu sempre dou uma palavra amiga, porque às vezes esse gesto pode ser importante para a vida daquela pessoa que tem um problema e a maioria das vezes estava precisando só de uma atenção, de um abraço, de um carinho. Eu acredito que em toda ocasião tem uma oportunidade de você fazer o bem para alguém. Vimos o Guto administrador, servidor público, e o Guto no lazer, o hobby, o que você gosta de fazer? Futebol. Futebol? Futebol é minha paixão. Eu gosto de jogar bola. Joga bem? Razoavelmente bem, né? Eu acho que pelo tempo do futebol você acaba aprendendo, né? Então a gente aprende. Quando a gente, por exemplo, não está bem naquele dia, você sabe onde você jogar, a posição, né? Não pode ser o futebol. Eu acho que assim, eu trago tanta coisa do futebol para minha vida, sabe? Que assim, o futebol nos ensina também que existe posição para tudo, né? Então você tem o goleiro, o lateral, o zagueiro, o atacante, enfim. Mas nem sempre aquele que você mais espera naquela posição é quem rende mais. Nem sempre aquele dia é o dia daquele jogador. Então você tem que entender isso também. Às vezes, quem mais se destaca na partida é o lateral e não o atacante que faz tanto gol. Às vezes o atacante não faz gol e o lateral é quem faz gol. Então, isso eu aprendi também. Então, há momentos no futebol que você joga na posição que você mais vai render em cima daquele seu limite do dia. E a vida é assim. Às vezes você gostaria muito de ser, poxa, eu queria muito ser o diretor dessa empresa, mas não é o teu momento. Nem por isso você vai desistir. Vai para outra posição e vai buscando sempre sem pisar em ninguém, sempre cobiçar nada daquilo que é dos outros. Eu fui educado assim e eu acredito muito que isso é o que mais impulsiona a minha vida, a vida da minha família. E uma curiosidade, eu acho que muita gente, mesmo hoje aposentado da arbitragem, pendurou o apito, continua apitando em casa, vendo o jogo, analisando alguma coisa? Apitando não mais. Parei desde 2012, quando eu paro, né? Quando encerra a minha carreira, eu não apito mais. Mas até hoje eu assisto jogos, eu comento jogos, eu tenho um grupo de WhatsApp de árbitros e ex-árbitros do Brasil inteiro, né? Um grupo grande, que a gente troca ali, a gente debate ali, a gente conversa muito. Às vezes, hoje, com a velocidade da comunicação, acontece o lance, imediatamente a imagem já está ali no grupo. Então, a gente vê a imagem, a gente debate. Então, a arbitragem é uma paixão, né? Como eu disse, a minha carreira a arbitragem foi entre tapas e beijos, mas o amor superou tudo. E assim, é uma paixão que a gente carrega, é uma coisa que eu procuro sempre que eu posso poder ajudar os mais novos que estão chegando na arbitragem, que eu sei que eles vão passar por tudo aquilo que eu passei. E para eles terem êxito na carreira, se eles tiverem ajuda, pessoas ao lado que queiram o bem deles, é mais fácil de você chegar. Agora, estilo Maria Gabriela, uma frase. Quem ama, cuida. Um objetivo. Ajudar e ter a certeza de que aquele que foi ajudado crê em ti. E o que você ainda espera fazer? Muito pelas pessoas.